Boa tarde a todos. Eu me chamo Camila de Jesus Pereira Pinto, faço parte do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, e sou aluna do curso de pós-graduação em Biologia Parasitária, também do Instituto Oswaldo Cruz. Hoje eu irei apresentar um artigo que compõe o segundo ciclo de seminários virtuais oferecidos pelo nosso laboratório. O trabalho aqui apresentado é um pequeno paper de 2019 que tem como título Mosquitos Aedes aegypti transgênicos transferem genes para uma população natural. Bem, no contexto da entomologia médica, sabe-se que os mosquitos eles se enquadram entre os insetos que causam o maior impacto à saúde pública no mundo. No Brasil não é diferente. A mortalidade e morbidade causada por doenças como febre amarela, dengue, zika, chikungunya, que são transmitidas por vetores, por esses vetores, ela tem íntima relação com a ausência de vacinas e medicamentos específicos eficazes. Por isso, o foco voltou-se para o controle do vetor. As estratégias tradicionais de controle do vetor, elas envolvem o controle mecânico, ou controle biológico, ou então o controle químico com a utilização de inseticidas. O fato é que, por diversos fatores, essas estratégias, elas têm demonstrado ser menos eficazes e até aceitáveis. E por essa razão, novas metodologias, novas alternativas, elas têm sido buscadas para o combate, ao vetor e, consequentemente, a redução dessas doenças. Métodos baseados em manipulações genéticas estão entre as alternativas mais atraentes e as mais buscadas atualmente, para o controle do vetor e de doenças. Essa manipulação ela vai utilizar genes quiméricos, que vão variar nos mecanismos de ação. Então, o que se tem é uma construção transgênica, já pronta, que é, por sua vez, inserida no genoma do vetor e que será expresso de acordo com os promotores dessa construção. Dentro das vias metodológicas que utilizam a manipulação genética como método de controle, temos a RIDL, que é uma sigla em inglês para Release of Insects Carrying a Dominant Lethal Gene, que nada mais é do que a liberação de machos carregando um gene letal. Então, nessa técnica, você tem a transformação de mosquitos com a introdução do transgênico, esse gene letal, a produção em massa desses mosquitos, uma posterior separação sexual, com a liberação na natureza apenas dos machos. Esses machos, por sua vez, vão acasalar com as fêmeas selvagens, que vai dar origem a uma prole inviável. Essa prole inviável, ela vai promover o que, na verdade? Vai promover uma redução no número de adultos, devido à ausência de um repressor que vai controlar esse sistema letal. Então, com a redução do número de adultos na natureza, consequentemente, tem-se a redução do número dessas doenças causadas ou transmitidas por esses vetores. Esse sistema repressível que controla todo esse maquinário letal, ele possui um ativador transcricional, tetraciclina repressível, chamado aqui de TTA. Esse, por sua vez, ele vai ativar o promotor de TET-O, que regula o gene efetor, que leva à morte. Então, esse sistema ele só é bloqueado quando da presença da tetraciclina no interior do mosquito, porque o TET-A ele tem mais afinidade com a tetraciclina do que com o próprio TET-O. E é exatamente esse sistema, que a linhagem OX513A de Aedes aegypti utiliza. Então, você vai ter os machos RIDL liberados que vão copular com as fêmeas selvagens, que vai dar origem a uma prole que vai ter esse transgene e vai haver o quê? No interior dessa prole,
altas concentrações do TTA, que vai induzir a morte das células. Porque o TETO, ele acaba funcionando como uma retroalimentação positiva, onde você vai reforçar a produção do TTA. Então, a prole, ela acaba morrendo por toxicidade, né? Devido a altas concentrações do TTA no seu organismo. Então, para a realização desse trabalho, a cidade de Jacobina, no estado da Bahia, foi selecionada, onde 450 mil machos da linhagem OX513A foram liberados por semana, de junho de 2013 a setembro de 2015, nos bairros de Pedra Branca, Catuaba e Inocupe, nunca na área do centro, que acabou sendo utilizado como área de controle, né? Esses mosquitos, eles foram criados na biofábrica da Moscamed, que fica em Juazeiro, a uns 200 quilômetros de Jacobina. Jacobina, ela é cercada por caatinga, né? Por vários quilômetros de caatinga, que é um bioma no qual o Aedes aegypti, ele não pode se reproduzir, né? Isso fez com que Jacobina se tornasse uma ilha, né, para esses mosquitos durante esse processo de liberação. Ao longo dessas liberações, ao longo desse estudo, diversas coletas de ovos elas foram feitas, né? E aqui no mapa mostra exatamente os pontos onde as ovitrampas, que são as armadilhas de coleta de ovos, elas foram instaladas, né? Esses ovos, então, eles foram coletados, levados para o laboratório para eclosão, e quando chegavam no estágio de quarto insta, né, quando as larvas atingiam o quarto insta, elas então eram separadas para a genotipagem. Bom, para as análises genéticas, foi utilizado um chip SNP Affymetrix, que foi desenvolvido para a genotipagem. Esse chip, ele contém sondas para cerca de 27 mil SNPs bialélicos, né? Então, recolheu-se 200 nanogramas de DNA genômico dos mosquitos individuais, que foram colocados em placa de 96 postos, e essa placa, então, ela foi levada para a hibridização e produção dos dados, né, para a Universidade de Yale. Um pacote RSN Polisher foi utilizado também para gerar e processar as chamadas de genótipo. E a genotipagem das amostras, né, foram feitas antes das liberações, né, tanto para a área do centro de Jacobina, quanto para uma amostra combinada de Catuaba e Pedra Branca, né? E a amostragem desses locais, de todas as áreas, de todos os bairros, elas foram feitas após o início dos lançamentos dos mosquitos. 6, 12 e 27 a 30 meses após o início desses lançamentos. Para a confirmação da precisão das análises genéticas, foi feita uma genotipagem de 57 larvas fluorescentes que foram coletadas 6 meses nas liberações. Os autores desse trabalho, eles realizaram 3 tipos de análise. A primeira foi a análise de componentes principais, onde eles queriam confirmar a discriminação entre a cepa de liberação, OX513A de Aedes aegypti, e a população natural, através do painel de polimorfismo de nucleotídeo único. A segunda análise foi a implementação do pacote R-introgresso, onde eles designaram a linhagem OX513A e Jacobina como 2 populações parentais. E a última análise foi a análise de admixture, onde eles buscavam a exclusão
desses polimorfismos de nucleotídeo único que estavam fortemente vinculados, né? E com isso, resultou em um painel de 14.252 polimorfismos de nucleotídeo único. Posteriormente, eles fizeram uma análise ANOVA, né, seguida por um teste Tuckey, para testar as diferentes estatísticas, né, entre as populações, pré e pós-liberação. Para infecções por vírus, eles utilizaram duas cepas. Uma do sorotipo 2 da dengue, designada de ACS 4613, que foi isolada de um paciente em Santos durante uma pandemia em 2010 no Brasil, e a cepa do Zika vírus brasileiro. As fêmeas pré-acasaladas, elas tinham de 5 a 7 dias de idade e passaram, então, por uma alimentação sanguínea, utilizando um alimentador artificial. Os ensaios com vírus, para os ensaios com vírus, foram utilizadas as fêmeas, né, ingurgitadas das cepas ROC, da linhagem OX513A de Aedes aegypti e jacobina. Elas foram mantidas em sacarose 10%. Então, 14 dias após a alimentação sanguínea, essas fêmeas elas foram anestesiadas com CO2 e mantidas em gelo. Posteriormente, corpo e cabeça dessas fêmeas foram separadas e foi feita a extração do RNA total. O PCR em tempo real, ele foi utilizado para medir as cópias genômicas, né, tanto de dengue quanto de zika. E um fragmento de 119 pares de base da cepa do ACS 4613 foi amplificado para gerar uma curva padrão do dengue, né, do dengue 2, da cepa dengue 2. E testes foram feitos, né, testes do Cruz-Coalis e testes de comparação múltipla de Danles foram realizados para as análises estatísticas. Como dito anteriormente, os dados para genotipagem eles foram obtidos pela utilização de um chip para polimorfismo de nucleotídeo único, contendo uma sonda para cerca de 27 mil SNPs bialélicos. Desses 21.770, eles foram polimórficos nas amostras de jacobina e genotipados em mais de 98% de todos os indivíduos. Então, essa figura A aqui representada, ela nos mostra a análise dos componentes principais. Então, o que ela nos mostra é que esses 21.770 SNPs, eles de fato conseguem distinguir claramente quem é população natural de jacobina antes das liberações dos mosquitos notificados e a linhagem transgênica ao X513A de Aedes aegypti. Na figura B, aqui abaixo, nós temos os dados do índice híbrido. Então, para valores equivalentes a 1, nós temos a população pura da linhagem transgênica. Para valores equivalentes a 0, nós temos a população pura de jacobina. Aqui no intermediário, né, no meio aqui do gráfico, a gente tem a população F1, que é a população híbrida, né, de linhagem transgênica e população de jacobina. Para detectar a introgressão, então, foram genotipados um total de 347 indivíduos de Aedes aegypti tipo selvagem jacobina. Isso para 6, 12 e 27 a 30 meses, após o início das liberações. Então, o que a gente observa nesse gráfico aqui além da população pura da linhagem, além
da população pura de Jacobina e além da população híbrida, a gente consegue observar que os bairros, né, seja Centro, seja Pedra Branca ou Catuaba, eles apresentavam uma homogeneidade, isso antes das liberações, uma homogeneidade genética antes das liberações dos mosquitos modificados. E após as liberações, né, isso já aqui, partido verde para frente, nessa linha horizontal, a gente consegue perceber de fato que houve uma introgressão, né? A gente consegue observar claramente que há os indivíduos mistos, né? Os indivíduos com genomas mistos nos bairros estudados. Isso serve também, isso é observado também até na área onde não houve liberação de mosquitos, que é o caso do Centro, né? Então, aqui no Centro, a gente também consegue observar algum grau de introgressão. Isso, os autores do trabalho, eles levantam a possível migração, né, de mosquitos entre os bairros. Até porque eles se localizam a cerca de 4 quilômetros de distância, então os autores levantam essa hipótese para essa possível mistura genética. Outro dado interessante observado é que a frequência de amostragem de indivíduos introgressados, ela aumentou, né, entre as amostras aos meses 6, né, e aos 12 meses. E a partir de 27 a 30 meses, percebe-se uma redução, né, nesta introgressão genética. A figura 2C aqui representada, ela nos dá os dados da análise de admixture, que é a análise de todos os genomas individuais. Então, o que a gente observa aqui é que a proporção de cada cor, né, para cada indivíduo, representa a proporção da ancestralidade desse indivíduo, seja a população de Jacobina, aqui em azul, seja a linhagem transgênica representada em vermelho. Então, a gente vê aqui toda a população transgênica em vermelho, a população híbrida, né? A gente tem uma parte em vermelho e uma parte em azul, ou seja, a mistura das duas populações, da população natural de Jacobina e da população transgênica introduzida. Aqui, antes das solturas, a gente vê a proporção em peso, né, da população natural, evidentemente. E quando das liberações, a gente consegue observar aí, né, pequenas faixas aqui em vermelho, que representam, na verdade, o quê? O grau de ancestralidade oriunda da linhagem transgênica que foi, de fato, introduzida na população natural de Jacobina nesses bairros, né? Esses resultados, eles demonstram que a liberação da cepa ao X513A de Aedes aegypti resultou em uma introgressão significativa do seu genoma na população natural de mosquitos de Jacobina. Então, dependendo da amostra e do critério utilizado para definir essa introgressão, cerca de 10 a 60% de todos os indivíduos apresentaram algum genoma da linhagem transgênica. E esse grau de introgressão, ele não deve ser desconsiderado, né? Ele não é trivial. Outro ponto importante que foi observado é que houve uma aparente diminuição na frequência dos indivíduos introgressados entre as amostras de 12 meses
e as amostras de 27 a 30 meses. De acordo com Garzieri e colaboradores, 18 meses após as liberações desses mosquitos em campo, houve um retorno da população que foi suprimida a níveis quase que equivalentes aos anteriores à liberação. E isso eles especulam que se deve devido à discriminação de acasalamento contra os machos da linhagem OX513A, que é um fenômeno que ocorre muito frequentemente nesses programas onde há liberação de machos estéreis. Essa observação também implica que esses indivíduos introgredidos, eles podem apresentar uma desvantagem seletiva, uma vez que as fêmeas não os procuram em campo, as fêmeas selvagens. Isso faz com que haja o quê? Uma redução do seu tamanho populacional após o fim dessas liberações. Mas, segundo os autores, mais dados ainda precisam ser levantados para que, de fato, isso se confirme. Essa figura ela nos mostra os resultados dos ensaios de infecção por uma cepa de cada um dos vírus, da dengue, na figura A, da zika, na figura B. Nas populações Rockefeller, que é a população de laboratório, a linhagem transgênica, o X513A, e a população de Jacobina. Então, eles utilizaram a cabeça e o corpo dos indivíduos e eles chegaram à conclusão de que não houve nenhuma diferença significativa nas taxas de infecção entre essas populações. Os autores do trabalho ponderam que esses resultados para as taxas de infecção, elas valem apenas para uma cepa de cada um dos vírus em condições laboratoriais. Talvez sob condições de campo distintas para outras cepas, outros vírus, esses efeitos podem se apresentar bem diferentes. Eles levantam também que a introgressão ela pode introduzir outros genes relevantes, como, por exemplo, aqueles que conferem resistência a inseticidas a estes insetos vetores. A cepa da liberação OX513A ela foi derivada de uma cepa de laboratório originária de Cuba, cruzada com uma população mexicana. Então, essas três populações que formam a população trihíbrida de Jacobina, que é Cuba, México e Brasil, elas são geneticamente bem mais distintas, bem mais robustas que a população da pré-liberação, devido ao vigor do híbrido resultante. O paper ele não apresenta uma conclusão nitidamente delimitada em sua estrutura de texto, mas pela leitura do trabalho, nós podemos concluir, com base nos dados, que há uma transferência significativa de genoma da linhagem transgênica para a população natural de Aedes aegypti jacobina. Além disso, observa-se a necessidade de um programa de monitoramento genético durante a liberação desses organismos transgênicos para a detecção de futuras consequências não esperadas.